Geral, colegas, tínhamos aqui um pequeno problema informático, mas penso que já está ultrapassado, pelo menos no caso do Sr. Vice-Presidente já está ultrapassado, mas ainda assim vamos começar a nossa reunião e depois, se houver alguma impossibilidade. E começava então com o período antes da ordem do dia, não tendo cá o Sr. Vereador Pedro Lopes Mendonça, que aproveito para justificar a ausência, teve uma pequena intervenção. Correu tudo bem, está recuperadíssimo, mas ainda assim sem poder ainda sair de casa, mas está, e já programada, mas correu tudo bem. Senhora Vereadora, penso ter visto o dedo no ar. Faça favor. Bom dia a todos. Sr. Presidente, é só para fazer uma pergunta, que é se estas reuniões de Câmara públicas continuam a ser gravadas e caso continuem a ser, qual é que é o destino que é dado às filmagens, visto que no portal da Câmara as reuniões públicas que habitualmente eram colocadas, o filme todo, não estão a ser colocadas. Eu vou pedir ao Sr. Vice-Presidente para dar o esclarecimento. Sr. Vice-Presidente, faça favor. Sr. Vereador, muito obrigado pela sua questão. Na Assembleia Municipal também estamos com o mesmo problema, portanto, não são só as reuniões de câmaras que não estão a ficar, estão as da Assembleia Municipal e estamos a tentar solucionar o problema de compactação do vídeo e, portanto, só tem a ver com isso, mas continuam a ser gravadas. E serão editadas e publicadas, não é? Portanto, não há nenhuma alteração sobre isso. É um problema que está a ser ultrapassado. Faça favor. A questão aqui é que serão editadas. O que era simpático nessas gravações é que não havia qualquer tipo de edição em termos de interrupção de tempo. Mantém-se a filosofia dos vídeos. Não, quando eu digo editadas, eu não controlo os termos técnicos da coisa, não é? Ou seja, diz-me aqui o Sr. Vice-Presidente que a questão é da compactação para poder ter capacidade de entrada na internet. De qualquer das formas, se a Sra. Vereadora precisar e até estarem publicadas, poder-se-á dar uma cópia do formato em que elas neste momento estão e, portanto, não tem qualquer problema sobre isso. Muito bem, não havendo mais inscrições, entrávamos então no período da ordem do dia, mas ainda assim temos 5 propostas de pontos prévios, sendo que uma delas não é propriamente um ponto prévio, foi só porque houve um problema informático, que é o ponto prévio 4, que na verdade corresponde à proposta 46. Mas eu ia colocar à consideração dos Srs. Vereadores e das Sras. Vereadoras a aceitação destes pontos prévios. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E dito isto, entrávamos então nos pontos prévios, começando pelo primeiro e pelo segundo, que basicamente estão interligados, que os coloco à discussão. Ainda não estão abertos? Não? Então eu leio. O primeiro é a segunda revisão às grandes opções do plano, 2013-2016, e a segunda revisão ao orçamento de 2013. Já está? Se calhar tinha começado a ler mais cedo, já tinha resolvido o problema informático. E o ponto 2 é a 12ª alteração às grandes opções do plano. E 12ª alteração no orçamento. Basicamente, estas alterações têm a ver com o processamento do subsídio de férias. Sim, senhor. Portanto, coloco a discussão, o ponto 1 e o ponto 2. Não havendo intervenções, coloco a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com 2 abstenções do Partido Socialista. Passamos agora ao ponto 3, que é a alteração ao Regulamento de Cobrança e Tabela de Taxas, Licenças e outras receitas municipais para o ano de 2013. Coloco também a discussão. Passo a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com 1 voto contra. Foi isso da Sra. Vereadora Teresa Gago. Passamos agora ao ponto 4, apoio ao projeto Praia 2013, à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Carcavelos e São Domingos de Rana. Coloco também em discussão. Passo a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. No ponto 5, plano de ação do Contrato Local de Desenvolvimento Social, CLDS, mais São Domingos de Rana, bairro das Faceiras e bairro Além das Vinhas. Coloco também a discussão. Passo a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade.
Coloco também para aprovação as atas número 8 e número 9 de 2013, respectivamente 18 de março e 25 de março. Que a Sra. Vereadora faça favor. Sr. Presidente, aqui em relação às atas, deve ter havido com certeza um problema de comunicação. As atas estão referidas numa reunião anterior, como estando apresentadas as atas números 8, 9, 10 e 11, sendo que agora estão sujeitas à aprovação as atas número 8 e 9. Eu só gostaria de fazer aqui a nota que eu não disponho das atas número 10 e 11, assim como estas atas apenas chegaram com a ordem de trabalhos, de onde não houve tempo para fazer as alterações, caso fossem necessárias. Neste caso, enfim, muito bem, não sei se a Sra. Doutora Ivone pode nos esclarecer, mas esclarecer, pedir que esclarecesse no microfone para ficar gravado. Bom dia. Só foram colocadas as 8, 8 e 9 por causa disso mesmo, por causa do tempo que havia para a aprovação. Pareceu-me que seria muito colocar logo as 4 atas para a aprovação. As atas foram colocadas mesmo no portal, foi uma hipótese que colocámos e que, se não houver objeção por parte dos senhores vereadores, passaríamos a fazer, ou seja, são logo colocadas no portal, o que nos permite, assim que são aprovadas, disponibilizá-las logo, serem vistas por toda a gente, até foi nesse princípio de mais transparência e de aprovar logo as atas que se optou por fazer assim. E, portanto, já estão as atas 10 e 11 também no portal? Não, vão ficar na próxima reunião. Ah, ok. Muito bem. Senhora Vereadora, faça favor. Sr. Presidente, esta metodologia aqui que foi proposta, existem alguns problemas com a metodologia, porque as atas eram apresentadas anteriormente, de forma atempada e que desse para fazer as alterações, e se elas são apenas colocadas no portal a quando da ordem de trabalhos, se houver alterações a propor ao conteúdo das atas, não é possível fazer. Não, penso que não entendeu o que a Sra. Doutora... Eu explico. Em primeiro lugar, estaríamos a falar, porventura, de um assunto muito sério se fosse comum fazer alteração de datas, o que até hoje não me recordo de ter acontecido. Portanto, ou seja, nem sequer a acontecer algo é em situação excepcional, e muito excepcional. Mas não foi isso sequer que a Sra. Doutora Ivone Marques disse. O que disse foi que as atas estavam colocadas no portal e que logo que fossem aprovadas passariam a estar expostas. Já estavam lá gravadas e estavam expostas para o público, ou seja, estavam disponíveis para nós e, a partir do momento em que estiverem aprovadas, passam a estar disponíveis para o público. Se houver alguma alteração aqui em sede de reunião de Câmara, ela será alterada antes de ser exposta, ou seja, o que é exposta para o público é, obviamente, a ata que for aqui aprovada, com alterações, se for caso disso. De qualquer das formas, o que me parece mais correto é, de facto, nós pormos as atas publicamente e divulgá-las publicamente, porque muitas das pessoas, muitas não, são 2 ou 3, mas normalmente vão às minutas e acham que a minuta é uma ata e depois querem fazer também campanha política à conta das minutas, que obviamente não explica o que é que se passou nas reuniões de Câmara. E por isso é absolutamente fundamental pôr todas as atas publicamente. Portanto, até nem fazia sentido, tendo as gravações e tendo a pôr as gravações das reuniões, coloca-se as atas também por inteiro abertas ao público. Já agora, se a doutora Ivone faça favor, pode ser que esclareça. Sra. Vereadora, nós vamos continuar a disponibilizar antecipadamente, receberá as atas que estarão para ser apresentadas e depois, nas reuniões seguintes, colocaremos então para aprovação as atas que já tiverem sido chegadas ao conhecimento dos senhores vereadores. Sr. Presidente, porventura não me terei feito entender. Se as atas forem disponibilizadas antes da colocação aqui e que seja possível fazer alterações, com o seu devido tempo, porque é preciso tempo para as ler, tempo para encaminhar as alterações e, porventura, tempo para as fazer, para que depois estejam na maior conformidade possível quando forem postas aqui no portal, tudo bem. Porque senão corre-se o risco de estar na própria reunião de Câmara a discutir atas das reuniões anteriores e penso que isso contamina a eficácia e não faz sentido. Agora, o que eu gostaria era de relembrar que quando as atas
são apresentadas, e foi o caso na 8 e nas 9, houve muito pouco tempo a mediar, portanto, não houve tempo nenhum a mediar a colocação delas aqui no portal e Sr. Vereador, permita-me que interrompa, não vamos aprovar atas nenhumas, tem todo o tempo para as ler. Não, porque desculpe. Assim, não percebo... Não, agora mas deixe-me acabar. Mas eu retirei-lhe a palavra, agora estou eu a falar, depois já lhe passo a palavra novamente. Vamos retirar e não fazemos a aprovação destas atas, não temos nenhuma necessidade formal de o fazer já, mas dizer-lhe o seguinte, quer dizer, nós podemos levantar todos os problemas processuais, nós aqui estamos numa função política e propriamente numa função processual. Eu não sou controlado por ninguém no sentido do que é que digo ou não digo nas reuniões de Câmara. Agora, há uma coisa que eu lhe garanto, é que as atas transmitem rigorosamente como têm transmitido, até porque não há nenhuma intervenção política sobre essa matéria, são os serviços que as transcrevem ipsis verbis e mesmo essa transcrição ipsis verbis não permitirá nunca fazer alterações à ata que não correspondam ao que se passou nas reuniões de Câmara. Portanto, se alguém tem alguma intenção de vir fazer propostas de alterações àquilo que disse, isso é que não é possível. Portanto, por isso é que temos que ter responsabilidade quando afirmamos aqui nas reuniões de Câmara e quando assumimos as posições da reunião de Câmara. Mas as atas estão retiradas, a senhora vereadora terá todo o tempo para ler, quem quiser terá tempo para dar a quem quiser para ler e depois votaremos aqui as atas na próxima reunião de Câmara. Não é, de facto, uma questão urgente, nem há nenhuma pendência do ponto de vista administrativo disso mesmo. Faça favor, senhora vereadora. Sr. Presidente, não há razão nenhuma para tirar as atas, se assim entender, assim fará. Houve tempo para ler as atas, de facto não há alterações a propor, portanto não tenho objeção absolutamente nenhuma. Agora, a questão aqui é, na reunião anterior houve a apresentação, ou é dito que foram apresentadas as atas 8, 9, 10 e 11 e na verdade não foram, porque faltam as datas número 10 e número 11. E eu só quero chamar a atenção para que, de facto, então, quando se puser em reunião de Câmara a apresentação das atas, as atas sejam efetivamente apresentadas. Muito bem, por isso é que não estávamos a propor votar a 10 e a 11. Sendo assim, passamos ao ponto 2, dá-se conta do resumo diário de tesouraria, dos balancetes, bem como dos despachos e notas de serviço. Passamos ao ponto da Presidência, em que o ponto 4 é o pagamento de subsídio de férias, retificação do meu despacho número 70 de 2013. Não havendo intervenções, faça favor. Sr. Presidente, eu gostaria apenas de perguntar ao Sr. Presidente como é que vai ser ou como é que é feita o enquadramento disto, atendendo a que a lei foi aprovada, foi promulgada, em relação aos subsídios de férias. A lei consta do meu despacho e, portanto, a formação e a... se está de acordo ou não com essa fundamentação e com a própria forma como foi feita a decisão e tomada a decisão. Mas a constatação está, ou seja, a base está explícita no despacho que formulei. Sr. Vereador Alípio Magalhães, faça favor. Muito bom dia. Uma intervenção esta decisão. Todos sabemos que os funcionários públicos, em particular, e todos os portugueses atravessam períodos, de facto, de muita dificuldade, que resulta da situação económica do país, e o facto de esta Câmara poder disponibilizar o subsídio de férias na altura em que os trabalhadores contavam com ele é uma decisão que, de facto, merece o meu apoio. Muito obrigado. Muito obrigado. De facto, assim foi. Não era uma situação do ponto de vista de podermos tomar uma decisão fundamentada legalmente que não tivesse grande complexidade, tinha de facto grande complexidade, mas ainda assim, portanto, com os pareceres que foram pedidos internamente e externamente, foi possível encontrar uma base legal de sustentação ao pagamento. Ainda assim, também, com uma segunda preocupação que tivemos, foi que, por via das retenções de IRS, não viesse em julho a haver uma penalização sobre esta matéria e, portanto, também fizemos a fundamentação legal para que isso não aconteça, ou não venha a acontecer. Portanto, ou seja, neste momento estão a ser utilizadas as tabelas já flat, portanto, ou seja, já não vai ter
implicação no futuro. Isto também tem a ver, tal como foi dito no meu despacho, não só para dar alguma previsibilidade à vida das pessoas e, portanto, dar alguma segurança também nas próprias pessoas, dar-lhes também este pagamento e pelos muitos e-mails que recebi, de facto, também ajuda a resolver alguns problemas que se vão acumulando e desta forma serem liquidados. Também como reconhecimento, de facto, pelo extraordinário trabalho que, de uma forma muito geral, de uma forma muito generalizada, os excelentes trabalhadores que a Câmara Municipal de Cascais dispõe, sendo uma Câmara que, convém dizer isso, também está no despacho, tem um rácio por habitante abaixo, muito abaixo do que é o restante cenário autárquico noutros municípios. E também confesso que há mais um que não acrescentei, é que quando alguém, ainda assim, atenta contra a realidade, uma Câmara falida, como alguns insistem e persistem, enfim, em dizer, nunca teria capacidade para fazer os pagamentos como fez no subsídio de Natal. Portanto, aqui, se melhor subsídio de férias, se melhor resposta tem, mas ainda assim, como já tantas vezes negaram a realidade, que acredito que vão continuar a negá-la e, portanto, mas cada vez ficam com essa ilusão mais longínqua. Dito isto, passávamos então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 5, que é o apoio ao Rotary Club de Cascais-Estoril, no âmbito da Convenção Mundial do Rotary Internacional 2013. Não havendo intervenções, passo também a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Há pouco não referi, mas também na questão do ponto 4, seguimos exatamente a mesma fundamentação jurídica que a Câmara Municipal de Lisboa tinha seguido e, portanto, e os vencimentos estão hoje na conta das pessoas. Portanto, foram dadas o último ato administrativo, mas para isso teve que o último ato administrativo da Câmara, que é dar ordens de pagamentos ao banco, ter sido feito antes da publicação da Lei em Diário da República. Sr. Vereador, faça o favor. É uma declaração de voto muito rápida. Votei a favor do subsídio, embora... Muito obrigado. Passamos então agora à gestão patrimonial, que vai do ponto 6 ao ponto 10, que as coloco todas a discussão e depois votaremos separadamente, se for o caso. Então, as 5 propostas em discussão. Não vejo pedidos de intervenção. Sr. Vereador 3H, que faça o favor. Sr. Presidente, como tem sido habitual, no caso das alienações de parcela de terreno, abster-me-ei. Tenho uma dúvida aqui na extinção do contrato de comodato. No ponto 9, para o cacifo dos pescadores, não se faz menção de acordo ou anuência com a Associação de Armadores e Pescadores de Cascais. Contrariamente ao que acontece também na extinção do contrato de comodato com a Academia de Letras e Artes. Aí diz que sim, que houve a entrega da chave. Em relação aos pescadores, nada se diz. Era para perguntar se está tudo pacífico em relação a isto e se sabem que se vai ser extinto o contrato. Sr. Vereador, em relação ao ponto 9, foi tão pacífico, há 2 anos que já lá não está. Era uma imundice que estava ali e foi destruída. E, portanto, como vê, já foi extinta. Agora temos é que dar fundamentação legal e dar a sustentação legal àquilo que foi produzido. A segunda, que se refere à Casa dos Guardas, também é tão pacífico, que já há, não sei, mas arriscaria dizer mais de 10 anos, para não baralhar muito, que já não está lá também. Portanto, como vê, são as duas pacificíssimas. Muito bem. Vamos então, penso que podemos estar tudo em conjunto ou quer separados. Ponto 6, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com uma abstenção. Ponto 7, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 8, quem vota contra, quem se abstém,
aprovado por maioria com uma abstenção. Ponto 9. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com uma abstenção. Ponto 10. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com uma abstenção da Sra. Vereadora Teresa Gago, do Partido Socialista. Passemos então às coletividades, com o ponto 11 e 12, que coloco também os dois à discussão e depois eventual votação em separado. Não havendo intervenções, penso que posso votar os dois em conjunto. Estamos a votar o 11 e o 12. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto de recursos humanos, que só tem um ponto, que também coloca a discussão. Passo a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 14, também coloco a discussão. Faça a favor, Sra. Vereadora. Sr. Presidente, no ponto 14, se houver mais correções, elas terão que vir aqui à reunião de Câmara. O que eu pergunto é se não valerá mais a pena fazer as correções todas de uma vez, em que se consegue ver o mapa geral das alterações ou das correções que são feitas. Sra. Vereadora, a própria lei indica que uma correção material só pode ser feita por erro material. Estratégica ou política, e deve ser feita essa correção imediatamente após a sua constatação. Por isso, sempre que houver um erro material detectado, terá que ser imediatamente votado. Qualquer dos modos também, a meu ver, não se justificaria que estivéssemos a acumular, até porque não sabemos quantos erros seriam detectáveis, mas não por isso, é porque será injusto que isso aconteça e estará a adiar circunstâncias. Lembro-me de uma correção que fizemos em tempo que possibilitou garantir a manutenção de uma fábrica que tinha um conjunto, não recordo agora o número, mas eram algumas dezenas de funcionários continuarem a elaborar e terem trabalho nessa mesma fábrica. Portanto, só para dar um exemplo, não, às tantas, a injustiça que seria nós estarmos a adiar um problema dessa natureza. Portanto, penso que podemos a passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com uma abstenção da Sra. Vereadora Teresa Gago. Passamos agora ao ponto da juventude, que vai do ponto 15 ao ponto 23, que coloco-os a discussão e depois votação em separado, se assim for necessário. Não havendo intervenções, penso que podemos votá-los em conjunto. Vamos votá-los em conjunto, do 15 ao 23. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Agora no ponto sobre cultura, com o que é o apoio à atividade artística do som de arte, coloco também a discussão. Passo a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. No desporto, 2 pontos, que coloco também os dois a discussão. Penso que posso passar a votação nos dois, em conjunto. Vamos votar o 25 e o 26. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora o desenvolvimento socioterritorial, do ponto 27 ao ponto 34, que os coloco também, todos eles em discussão. Não havendo intervenções, penso que podemos votar em conjunto. Vamos votá-los em conjunto, do 27 ao 34, inclusive. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Temos agora o ponto da habitação e desenvolvimento social, do 35 ao 40. Também coloco os pontos à discussão. Não havendo intervenções, penso que podemos passar a votação conjunta. Estamos a votar do 35 ao 40, inclusive. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora no ponto de Relações Internacionais o ponto 41, que também coloco a discussão. Passo a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora o ponto de comunicação, 42 e 43, que os coloco os dois à discussão. Não havendo intervenções, penso que podemos votá-los em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria, com o voto contra da Sra. Vereadora Teresa Gago, do Partido Socialista. Temos agora o ponto de Relações Públicas, que também coloca a discussão. Faça favor, Sra. Vereadora. Sr. Presidente, aqui no ponto de Relações Públicas, aquisição
Na reunião de Câmara, dia 3 de junho, já tínhamos aprovado 12.000 euros em catering para eventos da Câmara Municipal de Cascais. Este é mais um evento da Câmara Municipal de Cascais, mais uma verba para catering no valor de 9.741. 9.741 euros, com o IVA. De onde votarei contra. Muito bem, mas tem alguma coisa contra o catering? É que eu acabei por não perceber qual é a posição política. Se é numa matéria destas, tem-se uma posição política, mas ao fim e ao cabo releu o que tínhamos aprovado e o que estamos agora aprovado, mas não fundamentou. Também não precisa de fundamentar, pode votar contra sem qualquer fundamentação. Mas fiquei curioso, faça favor. Eu relembro que na reunião anterior, em que foram aprovados os cerca de 12.000 euros para eventos de catering, foi perguntado que eventos é que existiriam que justificassem esta aquisição de serviços de catering. Ao que foi explicado nessa reunião, que mais valia fazer a aquisição em bloco para depois serem, foi sobre outro ponto, exatamente, mais valia fazer a aquisição em bloco porque seria mais custo-efetivo para depois distribuir os caterings para os diversos eventos da Câmara. E, nesta altura, há mais um serviço de catering que está a ser pedido, neste caso, com uma comparticipação de catering, está a ser pedida à Câmara Municipal de Cascais um apoio para um evento extra àqueles da proposta anterior. Portanto, quando se perguntou para que é que era tanto catering e que eventos é que estariam incluídos, era precisamente para não surgirem situações destas, não é? Que é, agora podem aparecer os caterings todos, porque as pessoas continuam a pedir e não há, de facto, uma verba final para o apoio de caterings que a Câmara fornece. Muito bem, Sr. Agora já percebi qual é que é. É de confusão, porque de facto o que nós votámos anteriormente foi a aquisição de serviço de catering para ações específicas e agora são ações específicas. Porquê é que há muito catering? É porque nós felizmente recebemos e há interesse em receber em Cascais muitos congressos internacionais. Estes, não tenho agora aqui presente a proposta, mas penso que têm a ver com aqueles que se vão organizar brevemente, nomeadamente sobre um congresso de segurança urbana que ocorrerá esta semana, onde iremos inclusivamente apresentar publicamente a estratégia de segurança para o Concelho de Cascais, que é também uma ação inovadora sobre estas temáticas, estratégica para o Concelho, bem como não sei se também está aqui incluído o estudo que vamos apresentar sobre saúde e o estudo que vamos apresentar sobre educação. Também em matérias inovadoras e que são reconhecidas como estando a ser pioneiros. Mas, de qualquer das formas, não votámos em bloco nada no passado. O que estamos a fazer é pontualmente, sobre ações pontuais, que é necessário nós fazermos isso, como também se deve ter recordado, já o fizemos quando foi da Internacional Socialista aqui em Cascais. Portanto, passamos a votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por maioria com o voto contra da Sra. Vereadora Teresa Gago. Passamos agora ao ponto de sistemas de informação, com o ponto 45, que coloco também em discussão e passo a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com a abstenção da Sra. Vereadora Teresa Gago. O ponto 46 foi o tal que já votámos como ponto prévio, porque tinha tido problemas de ordem técnica a entrar na ordem de trabalhos. E temos agora os pontos 47 a 50, que os coloco também a discussão. Não havendo pedidos de intervenção, votamos então em conjunto. Estamos a votar do 47 ao 50. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora no ponto de diversos, e como diversos, enfim, não são sobre a mesma temática, vamos discutir o ponto 51, coloco a discussão, passo a votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. No ponto 52, coloco também a discussão, passo a votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E no ponto 53, coloco a discussão, passo a votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Tenho também no ponto de informações os comunicados aos órgãos de comunicação social e no ponto 55 a correspondência trocada com a candidatura do Partido Socialista à Câmara Municipal de Cascais, com relevo para que não pode, de facto, a Câmara Municipal de Cascais fornecer dados sobre os seus colaboradores, tal como é requerido
pela candidatura do Partido Socialista. Não foi uma decisão minha, foi com base num parecer que pedi também aos serviços. Esse parecer foi enviado à candidatura do Partido Socialista. Agora, como compreenderão, nós não podemos estar a dar dados dos trabalhadores da Câmara para poderem ser contactados pela candidatura do Partido Socialista. Na mesma carta, conforme poderão também observar, o que disse, e não fiz nada mais do que aquilo que era a prática comum e que é a minha obrigação, foi dizer à candidatura do Partido Socialista que, de acordo com a prática no município, as instalações estavam abertas para visitarem as instalações e poderem, obviamente, ter esse contacto com todos os colaboradores da Câmara e das empresas municipais. Depois, também no ponto 57, dá-se também, como apresentado no ponto 56, o relatório do 5º bootcamp do IES, do Instituto de Empreendedorismo Social, e no ponto 57 também um ofício remetido ao Sr. Ministro da Economia e Emprego, isto para que, quando se tomam posições políticas, se tomem com rigor e com a boa da verdade. E, portanto, como também por parte da candidatura do Partido Socialista houve uma crítica ao Presidente da Câmara e ao Executivo por não sermos dinâmicos e determinados em relação à concessão de jogo do Estoril, e esta posição foi assumida agora no princípio de junho, com base de que não estaríamos a receber as verbas do jogo. Essa carta, que eu agora não tenho aqui aberto, mas foi em março deste ano, deve ter sido o primeiro Presidente de Câmara a pedir, por escrito, que fosse revogada a concessão de jogo à Estoril Sol, por via do incumprimento contratual que a Estoril Sol estava a ter por não depositar os impostos que deviam ser devidos. Essa carta, juntamente com um conjunto de demarches, levou a que 3 dias depois a Estoril Sol estivesse a depositar as verbas do jogo. Por isso, convém estar mais atentos e não fazer as acusações de ânimo leve, quando ainda para mais elas, a realidade, depois desmente-as a uma velocidade estonteante. Dito isto, dou por terminada a nossa reunião de Câmara, sem antes termos também o período para os cidadãos que se inscreveram e que, não estando, a informação que eu tenho é que foi pedido para estarem 10h15, 10h30, não são ainda 10h30. Caso não esteja algum dos senhores ou das senhoras que estão inscritos, nós depois voltaremos, depois das 10h30, a solicitar que exponham o problema que os trouxe. Eu começava pela Sra. Dona Maria de Fátima Mendes Soares. Que não está presente, eu chamarei depois novamente. Chamava agora a Sra. Dona Maria de Lourdes Nogueira Marite. Também não está. Chamava o Sr. Mário José Gomes Chaves Pinto. Faça favor. Bom dia, meus senhores. Sr. Presidente, não sei se está recordado, na última Assembleia Local feita em Alcoitão, dirigi-me lá com o mesmo assunto. São obras inacabadas na Rua do Chafariz, em Pau Gordo. Obras já perto de 2 anos. Fica em frente a um estabelecimento que eu exploro. Portanto, aquilo já é difícil com bons acessos, com maus, piora. Aquilo continua a arrastar-se, não se vê intervenção, não se vê limpeza, não se vê acabamentos. Na última reunião, o Sr. Presidente, portanto, tomou atenção a este assunto e pediu-me se, no prazo de 2, 3 semanas, não houvesse qualquer intervenção no local, para o contatar por e-mail. Portanto, isso foi feito, não obtive qualquer resposta e já lá vão uns meses o assunto continua na mesma. Portanto, vinha a esta reunião saber o ponto da situação. Muito bem, muito obrigado. Recordo-me bem e temos estado a agir nesse sentido. O que se trata é de uma urbanização imobiliária, de um promotor privado que tinha que, de facto, executar aquilo que está aprovado em sede do licenciamento. E, portanto, as obras são de obrigação desse promotor privado, dessa empresa privada. De qualquer das formas, enfim, por constrangimentos financeiros que tem tido, não foi-lhe ainda possível a ele terminar as obras.
nós temos constrangimentos legais para poder agir, ou seja, eu não posso ir fazer obra em cima de uma propriedade privada, ainda para mais quando essa obrigação era do próprio privado. O que nós podemos fazer é executar garantias bancárias que são normalmente apresentadas e, com base na garantia bancária, então nós podemos executar a obra. Acontece que, neste momento, não estamos sequer em condições de ter tudo do ponto de vista legal para podermos nós intervir. Logo que o tenhamos, fazemos. Eu sei que isto é uma explicação que, para o comum dos cidadãos, enfim, não tem lógica nenhuma, mas é isso que nós estamos obrigados, porque, caso contrário, eu irei infringir leis que me vão penalizar a mim próprio por via de eu ter feito essa intervenção em propriedade privada sem salvaguardar todos os trâmites legais que são necessários fazê-lo. Nós temos estado a pressionar o próprio empreiteiro, porque, por sua vez, esse empreiteiro tem outras obras no concelho, a obrigá-lo a que, mas é por não lhe vou chamar pressão, vou-lhe chamar sensibilização, que ele tem que terminar aquilo rapidamente, ou pelo menos tem que deixar aquilo num estado aceitável, mesmo que depois que tenha que voltar lá e fazer o que tiver a fazer mais tarde, mas pelo menos ter uma situação urbana. É neste momento o que eu lhe posso informar. Pois, Sr. Presidente, eu não compreendo os meandros destas coisas, mas de qualquer maneira aquilo é um espaço público, não é privado. Os alojamentos são privados? É que neste momento ainda é privado, por isso mesmo. Ou seja, se não fosse, eu já podia ter intervido. Ou seja, se nós já tivéssemos... A estrada é privada? Não. Aquela estrada? A intervenção que lá está decorre de uma promoção imobiliária, que ele tem essa obrigação de a fazer. Portanto, ele assumiu em sede de licenciamento a obrigação de realizar esse investimento, não é? Juntamente com a sua própria promoção imobiliária. Ao não fazê-lo, essa obrigação não está na Câmara. Ou seja, está, de facto, como um ónus do privado. Se nós nos substituirmos a ele sem cumprir os tais procedimentos legais, eu, para todos os efeitos, estou a gerir o dinheiro municipal com dolo, porque estou a aplicá-lo numa matéria em que eu não o deveria aplicar. Mas estamos a seguir todos os trâmites legais para que ultrapassar isto rapidamente. Portanto, espero poder fazê-lo, mais pela lógica de que, tendo o promotor outras intervenções no Conselho, se sinta mais sensibilizado a executar também esta obra rapidamente, porque, se for pelo ponto de vista jurídico ou legal, o embaralhado é muito grande e, portanto, demorará certamente mais tempo. E por isso estamos a pressioná-lo pela forma como temos para pressionar. Não estou a ver que o empreiteiro tenha sensibilização neste caso. Portanto, eu já, há coisa de 2 anos, que já fiz reclamação à Polícia Municipal e à Câmara. Portanto, não estou a ver que ele tenha sensibilização para este caso. De qualquer maneira, aquilo é junto ao chafariz, o chafariz pertence à Câmara, portanto não é um espaço privado, é um espaço Eu compreendo, público. sim, mas está na obrigação dele. Compreendo isso e nós estamos... Eu quero acreditar que ele vai ter agora sensibilização para isso. Pronto, Vamos aguardar mais um pouco. Muito obrigado pela disponibilidade. Obrigado. Chamava agora o Sr. Júlio Aju Quevar, ou o Sr. Bida Biag. Não estão. A Sra. Dona Maria Helena Salgueiro Alves. Bom dia. Eu, quando me inscrevi para vir a esta sessão, tive que explicar à funcionária, dei-lhe o resumo do assunto que vinha aqui tratar. Penso que isto pertence ao Sr. Vereador do Pelouro do Urbanismo, não sei quem é. O Vice-Presidente está aqui ao meu lado direito. Pronto, isto é... Não sei se o Sr. Vereador sabe do que, já mais ou menos, do assunto que eu venho aqui. É que eu... Não, eu peço desculpa. O assunto não é do urbanismo. O assunto foi entregue ao Sr. Vereador Frederico Pinho de Almeida. Mas não se preocupe com isso, porque as respostas estão comigo e, portanto... Pronto, eu não sei. Disseram-me que isto era do urbanismo e, realmente,
O que eu tenho enviado, os fax e tudo é para o urbanismo. É assim, isto é um prédio em Tires, onde moro, que tem 2 inquilinos. O resto de chão, que sou eu, pertence ao meu filho, eu sou representante, sou eu que moro na casa. E é o primeiro andar que pertence a um indivíduo que mora no Algarve e comprou há muito tempo aquele andar para residência da filha e do genro. Essa filha e esse genro já lá não moram há muito tempo, desde que eu habito essa casa, já lá não moram, têm uma casa própria e essa casa ou é alugada ou está vazia. Sucede que desde penso que o início daquela urbanização, aquele prédio nunca obteve obras. Desde que eu lá estou, tenho contactado com esse senhor genro, que é o que vai lá tomar conta daquilo, entra em diálogo com ele, tenho andado em diálogo com ele para a feitura das obras. Ele tem recusado sempre a feitura das obras. Aquilo que foi transformado em condomínio foi mandado cartas registadas com aviso de recepção para o proprietário, o dono. Nunca apareceram na reunião de condomínio, não houve hipótese de entrar em diálogo com eles. Tive que pedir uma vistoria à Câmara, porque o prédio já estava em tal estado de degradação que a varanda do primeiro andar, do andar dele, estava-se a deslocar e caiu... Sra. Maria Helena, deixe-me só, porque essa parte, Deixe-me só acabar. essa já avançou e já foi concretizada. Deixe-me só acabar, agora, por favor. deixe-me só um Pronto, caiu um pedregulho cá embaixo, porque a varanda estava-se a deslocar. Por causa disso, eu tive que pedir a vistoria à Câmara. Nós pagámos a vistoria. Foi a vistoria lá e disse, portanto, fomos nós que a pedimos. O outro senhor, os fiscais disseram que ele tinha que fazer obras. Ele até tratou mal os fiscais. Pronto, à minha frente. Como eu não tínhamos confiança nele, eu tive que ir para os julgados de paz. Os julgados de paz, o meu filho teve que ir lá, porque aí o andar está em nome dele, e entraram em acordo, ele prometeu leite e mel, que ficava tudo muito bonitinho. Ele, que é do ramo das obras, faria as obras e aquilo ficava impecável. Sucede que ele começou as obras, entrávamos em acordo na quantia, demos-lhe a quantia, ele começou as obras. Começou as obras mal, que eu andei lá a ver e arranjou um rapazito brasileiro, coitado, um pobre diabo, que ele arranjou, que não devia perceber de obras, coisas assim. Sra. Maria Helena, vá ao assunto em concreto, porque tudo isso já está aqui explicitado e escusamos estar aqui também a ofender terceiros. Seguinte, ele fez as obras mal feitas, depois pôs óleo queimado de carne no telhado, sujou a moradia toda, sujou a rua, não mudou a caleira, que ele, cedo das obras, tinha a obrigação de ver que a caleira estava rota, não mudou a caleira. Ficou tudo sujo de óleo, o senhor nem sequer faz ideia do que aconteceu ali naquele prédio. Portanto, depois disso tudo, o meu filho ainda foi falar com ele disse, sim senhor, queria corrigir tudo, não corrigiu, um dia mandou retirar os andaimes e abandonou o prédio, e aquilo que está num estado lastimoso ainda está muito mal. Acontece que, por causa desse óleo que caiu nos metais das grades, as grades estão-se todas a descascar. Eu tive que fazer uma queixa à Polícia Municipal porque a rua estava cheia de óleo. Choveu, aquilo à frente do meu portão, aquilo era um mar de óleo e de água. Um vizinho meu até se queixou, eu tive que fazer uma queixa à Polícia Municipal. Portanto, fiz uma queixa pelo abandono das obras em 19/3 de 2012. Em 9 de maio fiz um fax para a Câmara, porque ele pôs o andar à venda e a agência foi lá, tirou uma fotografia e eu tenho aqui, até se vê
aqui um balde pendurado na caleira, para recolher o óleo, aqui, para recolher o óleo. Veja bem o estado em que aquilo está. Maria Helena, penso que está esclarecida. Entretanto, o seu tempo já chegou. Deixe-me acabar. Não, o seu tempo já chegou ao fim. Portanto, eu peço-lhe que conclua, senão eu vou ter que lhe tirar a palavra. Ó, Sra. Maria Helena, não é por isso que a senhora vai ter mais razão ou menos razão. Não, mas deixe-me acabar. Não, a senhora já... Eu fui agredida por ele. Minha senhora, isso são efeitos Certo. que não são em sede de reunião de Câmara. Eu vou ter que lhe tirar a palavra, minha senhora. Já fiz a queixa à polícia. Eu agora pergunto o que é que o Sr. Presidente faz, porque eu estou farta de reclamar à Câmara, tive que vir cá agora, porque ninguém faz nada. É isso que eu vou lhe dizer. Mas Ninguém isso... faz nada. Agora... É que nem as pessoas... Sra. Maria Helena, deixe-me agora explicar-lhe. A senhora não pode, já ultrapassou o tempo que está previsto. Olha, ele também não acredita, porque está sentado num sofá e eu é que ando aqui. Sra. Maria Helena, quer que eu lhe explique, Faz quer que lhe dê favor, alguma faz justificação, favor, carregue faz no botão favor. vermelho, se não se importa. Sra. Maria Helena, nós para fazermos valer os nossos direitos temos que saber como fazer valê-los. E isso eu vou-lhe tentar explicar. Há um problema de conflitualidade entre particulares que for denunciado no sentido de que era necessário fazer obras de manutenção. Prevê a lei que essas obras de manutenção tenha que ser exigido à Câmara Municipal respectiva que faça uma vistoria que sustente ou não essa necessidade. Foi isso que a senhora fez e a Câmara fez a vistoria e fundamentou a razão de se ter que fazer obras... Deixe-me agora terminar. Eu já sei isso tudo. Então, minha senhora, então não tenho mais nada para lhe dizer. Muito obrigado. O que eu sei é que aqui diz o incumprimento das obras leva ao artigo... Sra. Maria Helena, não vale a pena, é o seguinte. A situação que a senhora tem neste momento é uma situação de polícia, não é uma situação de Câmara Municipal sobre eventuais agressões. O que a Câmara Municipal fez sobre a segunda, que era isso que eu lhe estava a explicar, sobre as obras terem ficado mal executadas, a Polícia Municipal já lá foi e já levantou os autos, porque já se trata de matéria, sim, urbanística. Agora, essa matéria urbanística, para além daquilo que a senhora reclamou, foram detectados um conjunto de incumprimentos urbanísticos de vária ordem. E, portanto, neste momento, são esses procedimentos que estão a seguir o seu trâmite normal. E é isso que eu tenho para explicar. Mas deixe-me só perguntar-lhe uma coisa. Tenho 2 minutos só para terminar. Mas já lá foi a vistoria novamente? Foi a vistoria ao espaço público sobre as obras que ficaram ou não ficaram bem concluídas. Não, eu pergunto... Em espaço público, não no seu espaço. A senhora foi, como disse, aos julgados de paz, aceitou essa indemnização nos julgados de paz, o valor que tinha que ser resolvido. Portanto, isso é um assunto que está entre os particulares, neste caso nem sequer é a senhora, é o seu filho que é o proprietário do apartamento, entre o senhorio e, em sede de julgados de paz, se ele cumpriu ou não cumpriu com aquilo que se tinha comprometido e tinha sido a decisão dos próprios juízes em sede dos julgados de paz. Senhor Presidente, mas a desobediência, o artigo 308 é a desobediência ao Estado e ele não cumpriu as obras. É no Tribunal de Paz, não é na Câmara Municipal de Cascais. Isso é um assunto entre... A Câmara Municipal de Cascais, como qualquer Câmara no nosso país, só tem uma intervenção a fazer aí. É, se solicitada, a fazer a vistoria que possa fundamentar as razões de uma ou de outra parte sobre a necessidade ou não de se fazer as obras. A Câmara Municipal de Cascais assim o fez, passou essa vistoria, fez esse relatório, os senhores terão levado isso até para o Tribunal, nos julgados de paz, o juiz decidiu, está decidido, é com o Tribunal que isso tem que ser executado. Outra questão completamente diferente foi os danos que possam ter sido provocados em sede de espaço público. Aí volta novamente a ser com a Câmara, é esse que está a ser acionado. Juntamente com esse, foram detectados que, do ponto de vista urbanístico, estão lá construídas coisas que não estão licenciadas. Logo, a Câmara tem um processo de obras ilegais. E, portanto, é isso que nós podemos fazer dentro a colocar. É junto do Tribunal dos Julgados de Paz. Muito obrigado. Desculpe, mas eu ainda não percebi muito bem. Pois, mas eu também não lhe posso... Agora, talvez o seu filho consiga lhe explicar, porque é ele o proprietário e é ele que está a ser notificado das coisas. Não pode andar aqui, eu ainda sou pois, idosa, mas eu ainda compreendo, sou uma mais-valia, não já é? lhe dei as explicações que lhe posso dar. Eu só queria saber uma coisa.
no espaço público, eu sei que isso é com a Polícia Municipal, não sei se atuaram, se não atuaram, não tenho conhecimento de nada. Mas eu digo, dentro da propriedade, não vai novamente haver uma vistoria por não incumprimento das obras? Não necessária, porque isso agora é um assunto que está em tribunal. No espaço público, havendo um incumprimento, é de facto da Câmara Municipal de Cascais junto do proprietário. É isso que nós estamos a fazer. Mas a Câmara Municipal está a interceder junto do Interceder não, está a notificar e está... Está a notificar o indivíduo que se comprometeu a fazer as obras, que é não ele. as suas obras, porque as suas obras vêm no âmbito do processo que decorreu em tribunal e que houve decisão em tribunal. Aquilo que ele estragou, para usar uma palavra mais corrente, a nível do espaço público é que está a ser objeto de intervenção da Câmara. Aquilo que estava lá construído ilegalmente é que é também objeto da Câmara e é nessas duas... O que é isso construído ilegalmente? Sra. Maria Helena, eu agora não tenho essas informações. Então, mas, Sr. Presidente, o senhor tem que me explicar. Mas não tem que me explicar mais do que isto. Ilegalmente é ele ter feito obras, não ter Não, cumprido já as está lá obras. de trás, porque quando há uma denúncia dessa natureza, depois decorre daí uma série de outras consequências. Naquilo que diz respeito à senhora, sobre as obras que ele se tinha comprometido, é junto ao Tribunal que a senhora tem Mas que... o Tribunal, os julgados de paz já não podem, dizem que não podem fazer mais nada. Pois, olha, aqui é que nós também não podemos fazer. Então é Sra. assim, Maria vale Helena, a pena muito obrigado. ser fora Sra. de lei. Maria Helena, já não lhe consigo... Realmente agora como é que é? Sra. Maria Helena, compreenda que nós temos regras e eu vou ter que lhe tirar a palavra e dar a palavra à pessoa que está inscrita a seguir. Então, Já não lhe posso dar... Sr. Sra. Maria Helena, já lhe retirei a palavra e, portanto, vou chamar agora a Sra. Maria Fernanda Gonçalves de Brito. Sra. Maria Helena, já lhe disse o que tinha a dizer, já lhe esclareci o que podia esclarecer e, portanto, o que eu aconselho é que o proprietário do imóvel que entre em contacto connosco, talvez seja-lhe mais fácil explicar-lhe a ele. Sra. Maria Fernanda Gonçalves de Brito, faça favor. Sra. Maria Fernanda Gonçalves de Brito, faça favor. Muito bom dia. Eu só queria saber em que termos estava um processo de demolição de umas chapas metálicas que já são 2 vezes, pelo que me foi dito no dia 11/6, que outra vez para ser assinado pelo Sr. Arquimínio, já foi anteriormente assinado pelo Sr. Humberto Trigatti, que já não está, já está reformado. Quando passa ao diretor, há qualquer coisa que vem outra vez o processo e pede a fiscalização novamente. Eu queria saber como é que se encontra este processo? Muito bem. O processo, enfim, já tem neste momento um processo, mas tem um processo de demolição a correr. Exato. O processo de demolição que está a correr e face à ilegalidade detectada por falta da legalização do que lá foi levantado. Estamos a falar de chapas de separação entre propriedades e, portanto, tem um... Que essas chapas foram feitas, não é que as chapas estejam lá, é a pessoa, para aquilo não bater, furou a parede. Sra. Maria Fernanda Gonçalves de Brito, deixe-me explicar. Mas, de facto, o que não está dentro da lei são as chapas, porque as chapas não têm a altura que está prevista nos nossos regulamentos e nas nossas leis. As chapas, se não ultrapassassem os 2 metros de altura do lado da reclamante, porque tem a ver com a cota Exato. dos terrenos, e ali os terrenos não estão à mesma cota, se não ultrapassasse 2 metros do seu lado, digamos assim, elas estariam legais e, portanto, seriam legalizáveis. E, portanto, não está a correr nada sobre ter furado o muro ou não ter furado o muro, ou de quem é o muro ou de quem não é o muro. Isso não é uma matéria que tenha sido chamada ao processo ao longo deste tempo. O que está neste momento é uma ordem de demolição
para repor, ao fim e ao cabo, as chapas na altura máxima permitida por lei. Estas ordens de demolição, que é assim o termo técnico, são feitas inicialmente por iniciativa do próprio, ou seja, ele é notificado, paga multa, paga isso tudo, mas é ele que o tem que fazer. Normalmente, o que acontece é que os cidadãos não cumprem as ordens de demolição que lhes são dadas. E para isso, a seguir, entra todo um outro processo administrativo, burocrático, para que sejam feitas as obras, neste caso pela Câmara Municipal, e depois é debitado ou criado um ónus sobre a propriedade da pessoa. Neste momento está a decorrer o processo de demolição, que normalmente, não havendo vontade própria de o fazer, demora tempo. Agora, ou seja, é um tempo que não resolve nenhum problema à senhora, mas é um tempo em que também não pode deixar descansado o infrator, porque mais dia ou menos dia o próprio Tribunal vai dar outra sentença que nos permite a nós então fazer uma intervenção sobre a propriedade e aí normalmente as próprias multas e coimas de Tribunal são muito mais elevadas do que as multas que a própria Câmara Municipal já lhe passou e já lhe cobrou. Tem agora mais 2 minutos. Como esse processo já esteve quase nesse final e veio para trás por causa de, acho que foi um recurso que a senhora propôs à Câmara, voltou tudo para trás. Eu agora pergunto se ela, quando chegar a este ponto, vai apresentar outro recurso, quer dizer, andamos para cá e para lá. Eu percebo, mas também lhe quero dizer que a nossa lei dá muitas garantias ao infrator. E, portanto, se me pergunta se eu concordo que um infrator tenha um conjunto de recursos ao seu dispor, se for bem assessorado por um advogado, para poder, ao fim e ao cabo, perpetuar por mais tempo a sua infração, a sua ilegalidade, tem. Se é justo, não é justo. Mas, de facto, o que não se pode pedir é a um Presidente de Câmara, a um vereador que tenha essas competências delegadas, que possa agir em violação da lei, porque aí somos mesmo penalizados e é rápido, normalmente. Portanto, não é feito a qualquer um destes senhores, enfim, mais os que têm os poderes executivos, os outros não tanto, mas já fomos chamados a pagar multas em tribunal de coisas que faziam, dentro do bom senso, estariam todas corretas, mas foi encontrado e entendido pelo Tribunal de Contas, neste caso, Tribunal de Contas, é o Tribunal de Contas, que nos passa as multas, que havia ali um processo que não foi feito. E, portanto, isso é que... Pois, eu só perguntei, vim a esta ação, porque, quer dizer, cada vez que eu quero ir ver o processo nunca está na secção. Não, isso aí não tem todo acesso ao processo. E, portanto, pois, mas é que quando eu quero consultá-lo, mas eu vou nunca está no sítio que eu possa ir consultar. Está naquela secção, está na outra secção. Sra. Maria Fernando Gonçalves de Brito, o que eu lhe posso dizer é que vou avocar o processo ao meu gabinete e ao meu lado esquerdo está o meu chefe de gabinete, que marcará com a senhora a consulta ao processo. Isso, o direito à informação, todos têm e devem-no ter. Eu agradeço porque gostava de ver qual era... O que é que essa senhora interpôs? Porque até foi pôr algo que o meu muro não... Quer dizer, está a pôr em causa o trabalho da fiscalização quando um prédio é feito. Muito bem. O meu chefe de gabinete marcará com a senhora essa informação. Muitíssimo obrigada. Bom dia. Bom dia. Chamava agora a Sra. Maria de Fátima Mendes Soares, que não está, e voltaria a chamar os senhores que há pouco chamei, para o caso de já terem chegado. Sra. Maria... Não, mas eu não estou... Sra. Maria de Lourdes Nogueira Marrites, é a senhora? Senhora, faça favor. Olha, eu vinha pedir um grande favor. Eu moro na Avenida Infante Dom Henrique. E é só pedir se chegava o microfone. Está a ouvir. Vinha pedir um grande favor. Eu moro na Avenida Infante Dom Henrique, mesmo ao pé da primeira rotunda. E dali até ao fim da rua, para chegar a 25 de Abril, tive um passeio, há muitos anos já lá moro capaz. Mas agora está lá um car parking. É um passeio feito daquelas pedras muito grandes,
muito mal postas. Eu já lá caí várias vezes, não sou só eu. E, além disso, temos o autocarro que passa ali, que tinha a cobertura, que tiraram quando fizeram aquelas obras e que está abandonado numa outra rua que vai para a Praça de Touros, que nem usa, ao menos que nos ponham lá esse abrigo para a gente estar ali resguardada. Os carros sobem e descem para uma papelaria que há lá, ali, como ninguém liga, estão carros por todo lado. Às vezes, mesmo quando saio do autocarro, nem tenho espaço para ir para o passeio. Eu ando muito na rua, foi por isso que já 2 vezes caí e me fez bastante mal. Eu só queria, ao menos, que ponham lá o abrigo, se já não puderem arranjar um passeio. Aquilo não é um passeio para a gente andar. É um car parking, é carros por todo lado. Ainda agora, quando apanhei o autocarro, tive que me desviar 2 vezes, que os carros é assim, de todo lado. É só isso. Desculpe, mas eu já tenho muita idade e não sou só eu, já lá muitos têm caído. De facto, estando e apresentando esse passeio algumas irregularidades, o nivelamento não é muito significativo, ou o desnivelamento não é muito significativo. Ainda assim, nós vamos mandar recuperar e arranjar os passeios. Tirar os desnivelamentos para a entrada de carros, isso não podemos fazer porque... Estão por todo lado, eles não nos respeitam. Isso, infelizmente, é um ato ao menos se lá estiver o abrigo... Não, ao menos já lá chegava o abrigo. Dentro. Mas isso é um ato em que, de pouco civismo por parte de todos nós condutores, porque aqui, quando falamos dos outros, somos todos santinhos na condução, mas quando depois somos nós a conduzir, já não somos tão santinhos. Mas, de facto, é um problema de civismo por parte dos condutores. Em relação ao abrigo, nós vamos notificar a Secotur, porque é ela que lhe cabe essa manutenção para, ele estava colocar... Estava lá antigamente, não o puseram, está abandonado na outra rua, ninguém usa, não Sim, para lá nada. nada. Nós vamos tratar disso. Olha, desculpa e obrigada. Não, fez muito bem, tem todo o direito de o fazer sempre. Eu até trazia aqui umas fotografias para o doutor ver. Está aqui fotografias. Se o puder deixar, nós agradecíamos, mas de qualquer forma conhecemos bem a zona. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu voltava a chamar a Sra. Dona Maria de Fátima Mendes Soares, que há pouco não estava e que continua a não estar, e sendo assim então já não tenho mais, pedidos de inscrições e então dava como terminada a reunião de Câmara. Muito obrigado, Srs. Vereadores e Srs. Vereadores.